senhor não gostou do perfil das pessoas indicadas pelo presidente, como o ministro da Fazenda, perfil keynesiano, digamos assim. Como ministro da Fazenda, como o próprio Mercadante, eu queria saber, o Haddad já indicou 2 nomes para a área da Fazenda, né? Já indicou o secretário executivo e indicou o Bernardo Api para cuidar da parte tributária. O que o senhor achou desses 2 nomes? Não, E são bons nomes, mas o problema relativo a Haddad é uma visão errada de como funciona uma economia de mercado. É essa a questão. Mas qual seria essa visão errada, ministro? Só para esclarecer aqui, porque ele ainda não... Ele acabou de assumir. Essa visão keynesiana que ficou no passado. Certo? Sem querer ser chato, de intervenção do Estado, o senhor quer dizer. A visão de intervenção do Estado. Não é só a intervenção do Estado. Eu sou favorável à intervenção do Estado. O problema é que, gerindo uma economia de um país, de uma economia como a brasileira, que é sofisticada, que é complexa, né? Você precisa ter uma visão macroeconômica. Né? E a visão do PT é uma visão microeconômica. O que é ter uma visão macroeconômica? Por exemplo, o consumo da sociedade. Na visão macroeconômica, o consumo da sociedade é a somatória do consumo de todos os habitantes do país. Né? E não dá para, nessa análise, separar, é o pobre, ou é o rico, ou é o remediado. Certo? Esta é a divisão que existe hoje em todos os países, certo? Da separação do problema microeconômico, isto é, individualizado em pessoas, em setores industriais, e ter olhar para a economia do ponto de vista do agregado, que é keynesiano, é uma forma keynesiana de olhar. O PT não tem essa visão. Eles vão olhar as coisas, como já estão falando, por exemplo, num problema fiscal que nós temos. Ministro, eu quero fazer uma pergunta justamente sobre isso, então vou aproveitar aí que o senhor começou a falar sobre isso, porque o novo governo aí, ele sinalizou que o BNDES deve ter um alinhamento aí com políticas sociais, né? Aí, só contextualizando para quem não assistiu o discurso de ontem, o Lula anunciou o nome do Mercadante, ele falou em promover a reindustrialização do país, né? Um olhar para a inovação tecnológica, enfim. E falou também em financiamento ao empresário para que o país volte a gerar emprego, né? Essas foram as palavras dele ali. E por que, na avaliação do senhor, o mercado recebeu mal o nome do Mercadante? O senhor acha que foi precoce essa avaliação, que a gente ainda tem que esperar um pouco? O senhor começou a falar sobre isso no início da sua fala, né? Que o mercado tem que dar uma respirada aí, porque é um governo de esquerda. Sim. Mas tem dado aí outras sinalizações, alguns componentes aí da nova equipe têm uma postura mais liberal, enfim, não tão alinhadas com a esquerda. O senhor acha que tem que esperar mais um pouco? Não, eu acho isso. Relativamente ao BNDES, né, o BNDES é um dos bancos públicos mais importantes para ter uma inserção do governo na economia, né? Na microeconomia. Né? Tanto que o que o mercado financeiro reagiu mal foi que no período da Dilma, o Tesouro emprestou 500 bilhões de reais para o BNDES fazer empréstimo. O BNDES já tem um orçamento de recursos institucionais muito grande. Além disso, o Tesouro emitiu títulos da dívida no valor de 500 bilhões de reais e colocou isso no caixa do BNDES. Isso é aquilo que eu te falei, que é misturar o macro, que é emitir 500 bilhões de reais de um país já com uma dívida bastante grande, para fazer ações pontuais. É por isso que o mercado reagiu dessa forma.
E é por isso que o Mercadante, uma das primeiras coisas que ele falou assim, eu, como presidente do BNDES, não vou repetir aquilo que foi feito no governo dele. Isso. Certo? Então, quer dizer, houve aí uma autocrítica, mas é muito difícil para o mercado que sofreu, e nós vimos as consequências disso que foi feito, e dizer, bom, ele pelo menos não vai fazer mais isso. E por isso estou dizendo, precisa de tempo. Nós precisamos ver o Mercadante, que eu acho que vai ser presidente do BNDES, ele vai ser muito menos um presidente para levar uma expansão, como foi feito na Dilma, do que um presidente que é a história do banco, que é trabalhar com os seus recursos, que são recursos fiscais, e que, portanto, não mexem na dívida pública.